Fala, Fiel, tranquilo? Gaviões da Fiel e as organizadas invadiram o Parque São Jorge, fecharam os portões com cadeado e correntes e declaram luto. Fechado por má administração, estão cobrando reforma no estatuto e alegam que não vão deixar o presidente, os conselheiros em paz até que algo mude dentro do Corinthians. Chega de bagunça, chega de palhaçada e o pessoal da ESPN, inclusive Zé Elias e Pascoal, largaram o aço, detonaram e representaram a Fiel com as palavras deles, analisaram toda a situação do Corinthians e trouxeram imagens dos bastidores da invasão das torcidas lá no Parque São Jorge. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Eu começo com o Osvaldo Pascoal para falar do que acontece no Parque São Jorge nessa terça. Um dia depois do outro e a coisa só piora no Corinthians. Pascoal, boa tarde. Boa tarde Felipe, boa tarde Zinho, boa tarde Zé Elias, boa tarde fã de esporte. É mais uma daquelas datas em que o torcedor do Corinthians não tem que comemorar, né? Porque a invasão, quando você parte para uma situação dessa de invasão, você vai partir para uma situação de conflito. Porque quem está na presidência do Corinthians vai pedir a reintegração de posse, porque é uma invasão. Aí a polícia vai entrar para reintegrar o poder do presidente do Corinthians, porque ele está instituído desse poder. Então vai acontecer confronto. Os torcedores estão dizendo que é por má administração, sim, por mudanças no estatuto do clube e punição com os valores daqueles que deixaram a presidência do Corinthians e deixaram o Corinthians nessa situação com uma dívida que já está beirando 3 bilhões de reais. Né? Então, só o último presidente alavancou essa dívida em 850 milhões, nesse que acabou de ser deposto. E os outros tantos que participaram também dessa situação vivida. E eles exigem também o voto do torcedor para a eleição do próximo presidente, mas o Corinthians é uma entidade privada. Então, tem muitas coisas que precisam ser analisadas. Eles querem mudanças rápidas no estatuto, querem que tudo aconteça rapidamente, mas existe um rito disso tudo, entre a mudança, entre o conselho se reunir, os vários conselhos que o Corinthians tem, Conselho de Orientação e Fiscalização, os vários conselhos que o Corinthians tem, para poder, são microconselhos de conselheiros do Corinthians. Então, essas reformas, esses pedidos dos torcedores, eles não podem ser atendidos de hoje para amanhã. Não tem como. O Corinthians precisa primeiro fazer a eleição do seu próximo presidente. O que tem no Corinthians hoje é um mandato tampão de um presidente que assumiu em virtude do afastamento do outro. E ainda esse afastamento pode ser revertido quando os próprios torcedores do Corinthians, que são sócios do Corinthians... Quando você fala, a gente vai só colocando algumas imagens da invasão. É bom dizer que todas as torcidas organizadas estão aí representadas, todas. Sim. Não é só uma torcida organizada, são todas as torcidas organizadas. Vou citá-las. É a Gaviões da Fiel, a Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão, Chopp e Fiel Macabra. Todos estão ali representados. Eles fizeram uma reunião, aliás, uma só não, várias reuniões antes dessa invasão e decidiram por essa invasão na data de hoje à tarde. Os seguranças do Corinthians que estavam ali no portão, porque esse portão serve como acesso para os veículos dos associados do clube, que têm direito de estacionamento e pagam por isso. Essa porta foi empurrada, os seguranças não conseguiram conter, e aí eles amarraram ali, estão prendendo com um cadeado ali, com a corrente e um cadeado, e deixando muito claro que eles não vão sair dali. E até disseram já em algumas postagens que se eles foram tirados dali, eles vão voltar novamente e outros voltarão e a torcida não vai sair dali enquanto não tivermos uma postura definitiva por parte dos conselheiros do Corinthians na mudança do estatuto. É bom dizer que o torcedor, para isso, não tem nenhum poder. Porque eles não são eleitos como presidentes, ou como presidente do clube, ou como conselheiros do clube. Eles não são, mas eles invadiram por má administração. E eles pedem que todos paguem com seus próprios recursos aquilo que o Corinthians está devendo. A soma é estratosférica. Era 2 bilhões, já está quase em 3. Eu estou falando de bilhões, eu não estou falando de milhões, estou falando de bilhões, né? A gente já ouviu uma última manifestação nessa semana, inclusive, do Rodrigo Garro, dizendo que quem pensa que não afeta o time, esse tipo de coisa, esses problemas políticos, isso acaba afetando o time dentro de campo.
O Corinthians só tem mais um jogo dia 12 e depois tem a parada para o Mundial de Clubes. Então, a gente vai... É um problema muito sério que está sendo vivido no Corinthians. É um problema que pode se transformar em uma batalha campal se a Polícia Militar for fazer a reintegração de posse. E a polícia não chega pedindo por favor nem dá licença, você sabe muito bem disso. A polícia vai chegar para reintegrar a posse. E para reintegrar a posse, se precisar da violência, vai ter violência. Então, eu temo muito pelo acontecimento. E lamento demais. Se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês é a lamentação. Lamento demais. Lamento que o Corinthians não tenha estrutura, não tenha pessoas capacitadas suficientes para administrar um clube que passa por um momento tão dramático quanto esse. Tantas dificuldades, tantos problemas vividos pelo Corinthians. Pensava-se que ganhar o Campeonato Paulista iria abastecer o torcedor de um bom sentimento. Mentira. O torcedor sabe o que está acontecendo. E isso está sendo verificado aí. É absolutamente lamentável. Olha lá, luto, fechado por má administração. Imagina só um clube fundado em 1910. Sim. Uma história lindíssima. A história lindíssima, um clube fundado por imigrantes espanhóis e italianos. No Bom Retiro, lá pertinho, né? O Bom Retiro, aqui pertinho, Bom Retiro, e que acaba sendo colocado dessa forma. O primeiro presidente do Corinthians falou uma frase que eu adoto sempre. O Corinthians é diferente dos outros, porque o Corinthians não é um clube que tem torcida, é a torcida que tem um time. Então é exatamente isso que está sendo vivido. A torcida está tomando posse porque eles são incapazes de administrar um clube tão potente, um clube que gera, no mínimo, 1,5 bilhão por ano. No mínimo, o Corinthians gera 1,5 bilhão por ano. E os dirigentes do Corinthians são incapazes de administrar uma fortuna como essa e ainda deixarem uma dívida de quase 3 bilhões para o Corinthians pagar. Quero ouvir Zé Elias, Zinho, mas antes só trazendo atualização. Nesse momento a torcida está dentro do clube, portões ainda fechados, a polícia do lado de fora. Parece que já estou recebendo aqui, parece que a catraca já foi liberada, né, o portão já foi liberado. Estou recebendo aqui, estou mandando inclusive pro Cobos aqui as imagens. Boa, porque a então assim, ó, portão do estacionamento liberado, a catraca que dá acesso ao clube, pedestres, né, entre aspas, não foi fechada. Então acho que foi uma coisa mais simbólica no negócio lá, pelo menos as imagens que eu estou vendo aqui, inclusive já com a polícia, não teve nada de, como o Pascoal falou, nós temíamos justamente isso, a questão da violência. O confronto lá, a polícia chegando lá. Me parece que não teve, foi uma coisa pacífica, pelo menos aqui os portões estão sendo liberados, pelo menos as imagens que nós recebemos aqui, que eu recebi agora, sem nenhum tipo de confronto. É isso, o Fabrício está monitorando as imagens, já nossa equipe lá, as imagens em tempo real, isso, torcida segue lá dentro, já mais informações, mas é um clube que você faz parte. Eu ia falar... Sábado foi a pior derrota da vida do Corinthians, sábado, aquele negócio do sem dúvida. Eu ia falar que o Corinthians faz parte da vida do Zé, o Zé faz parte da vida do Corinthians, o Corinthians faz parte da história do futebol brasileiro, o futebol brasileiro é um patrimônio do país. Eu quero que você fale... O momento é muito complexo, mas vamos focar no hoje e que obviamente vai ter desdobramentos quando você vê as imagens de uma torcida que é bem verdade em todo esse papo. Óbvio que a torcida corintiana já escorregou inúmeras vezes, invadindo o CT e tudo mais, mas nesse movimento recente do caos político, ela foi sempre uma voz de lucidez em reuniões estatutárias, em votação de... Quando ficava aquele circo, a torcida do Corinthians que muitas vezes manteve a paz entre as figuras políticas, do tipo, sossega aí, turminha. Foram eles que pensaram de forma racional. Né? Isso. E aí, Zé? Primeiro, boa noite, Felipe, boa noite, Pascoal, boa noite, vovozinho, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu acho que o que aconteceu aí, o Pascoal falou muito pelo lado da lei, pelo lado jurídico, né, pelos acontecimentos que iriam transcorrer, mas me parece que está tudo controlado, sem violência, sem uma coisa mais forte, né, porque nós estávamos com medo que isso de fato fosse acontecer. Mas isso acho que é uma coisa muito mais, é uma coisa simbólica, né? É uma coisa simbólica, porque se você conversar e aí conversando... Não, Pascoal, mas acho que é uma coisa... Mas é uma coisa muito simbólica por tudo aquilo que vem acontecendo, não só agora, mas já de alguns anos. Porque é inadmissível, né? O Zinho sabe o que eu vou falar, né?
O Zinho sabe que eu vou falar que, assim, os jogadores dentro do vestiário, normalmente nós costumamos dizer o seguinte: o clube passa... Já está retirando aí, né? Estão retirando ali. O que eles falam... Vai liberar o portão. O que nós falamos dentro do vestiário é o seguinte: o jogador passa, o diretor passa, o presidente passa, o ídolo passa, permanece, mas o ídolo passa, faz a sua história, constrói a sua história, mas o clube permanece. E sempre falo que o maior patrimônio de um clube de futebol são os seus torcedores. Se você conversar com 10 torcedores corintianos, 9 vão dizer para você que eles estão cansados da palhaçada que estão fazendo e do circo que transformaram o Corinthians. Isso aí é uma coisa simbólica para mostrar: olha, basta, nós não aguentamos mais tudo isso que vocês estão fazendo. Nós não aguentamos mais. Entendeu? E aí, o Pascoal, a gente tem que colocar as administrações passadas, desde o Andrés, desde da primeira dívida até a última agora. É muito fácil você chegar lá, arrebentar com o clube, sair e não ter responsabilidade nenhuma. Não tem responsabilidade nenhuma. Aí sabe o que acontece? Aí o torcedor vai lá, faz a vaquinha para pagar uma conta que você não teve a capacidade de administrar, que você não teve a capacidade de chegar para o torcedor e falar assim: olha, nós vamos fazer isso aqui, abrir mão um pouquinho de um clube, um time mais forte, tal, mas nós vamos pagar o estádio, nós vamos administrar para transformar a nossa marca Corinthians numa marca maior ainda, uma marca mais forte, em que as pessoas possam olhar para o clube e falar: esse é um clube organizado, esse é o clube que tem uma torcida diferente, porque nós sabemos que tem uma torcida diferente, e não sou eu que falo apenas, tem vários atletas que jogam contra o Corinthians, tem várias pessoas que assistem o Corinthians e falam isso. Só que isso daí é uma demonstração de cansaço, de mostrar assim: olha, nós não somos mais palhaços, porque a impressão que dá é isso. A impressão que a gente tem é que, assim, tanto faz como tanto fez. E volto a falar, as pessoas que gostam do Corinthians iriam transformar o Corinthians no que ele virou, nesse circo, nessa baderna de todo... esse aqui é presidente, no dia seguinte não é presidente, esse aqui, o clube está sendo lesado, esse aqui não fala que não, esse aqui acusa o outro que está faltando 100 milhões, o outro fala não tinha nada, sabe? É um circo, e o Corinthians não é isso. Esses caras aí, eu vou usar uma frase, mas assim, esses caras representam os torcedores corintianos. É lógico que são as torcidas organizadas, mas eu estou dizendo de uma forma geral. Claro. Eles são os verdadeiros donos simbólicos do Corinthians. Os torcedores corintianos... Esse é o momento da invasão. É o momento da invasão. É uma imagem forte, né? Porque é um arrastão, né? E assim, uma estourada. Dentro da história que eu vivi dentro do Corinthians, dentro da história que eu entrei lá, pisei com 5 anos de idade, saí com 19, conhecia cada canto, conhecia tudo que estava... As pessoas. As pessoas, tudo. Isso daí, como eu falei, é um basta. É um basta. É um basta de você ser tratado como palhaço. Porque é isso que a maioria desses dirigentes, ou quase todos os dirigentes, trataram os torcedores do Corinthians. Eu concordo, Zé. Entendeu? Então, assim, é uma coisa simbólica e é muito forte isso. Ou se é. É muito forte, o recado é muito forte. Os torcedores estão dizendo: basta, já deu. E agora, vamos ver o que vai acontecer no decorrer dos dias, se realmente, de fato, eles entenderam, as pessoas que estão lá, que dizem que gostam do Corinthians, se eles entenderam o recado, se eles vão continuar prejudicando o clube, porque em toda essa história, o maior prejudicado é a instituição Corinthians. O maior prejudicado é a instituição Corinthians, porque quem assiste um negócio desse, fala assim: não é possível que isso esteja acontecendo. Como é que, já cansei de falar, né, Pascoal, aqui, como é que a gente fala, como é que eu vou investir, como é que eu vou construir, como é que eu vou fazer alguma coisa ou desejar alguma coisa? O cara vai fazer isso só por paixão, que é o que os torcedores corintianos estão fazendo todo mês, fazendo a vaquinha para pagar o estádio. Coisas que o Andrés não pagou, que o Roberto não pagou, que o Mário Gobi não pagou, que o Duílio não pagou, e foram construindo a dívida para chegar a quase 3 milhões. Esses caras deveriam responder tudo isso, como o Pascoal falou, todos. É o pedido da torcida. Todos deveriam responder por isso. Porque o clube não é deles. Sim. Então é uma manifestação simbólica muito forte para aquilo que representa a torcida corintiana fazendo isso no estádio. É isso, a expectativa é que já haja novidades, a gente está acompanhando. Torcida da nossa parte, não a torcida corintiana, é que tudo acabe dentro
da civilidade, um protesto pacífico e muito forte no sentido de imagens, de apelo, de força, de adesão mesmo, porque é o que disse Zinho, o Zé, essa sensação de estão fazendo o que quer e nada acontece. E aí vem esse circo, um dia depois do outro, aí no sábado a invasão na sala, que episódio patê. Peraí, até onde vai isso? Chega, ó gente, chega.